Existe uma diferença? Existe onde guarda também isso no cérebro? Existe. Dentro do cérebro, a gente tem regiões que são utilizadas de forma muito curta. Vou dar um exemplo. Eu estou conversando aqui com o senhor, estou usando umas palavras. Eu lembro agora, mas se perguntar daqui a 1 minuto, essa é a memória recente executiva que a gente fala, que é construção de palavras, numa conversa e tal. Tem a memória recente, que é isso que mostra do filme, que é de alguns minutos. Então, ela está falando, daqui a pouco ela repete de novo. Essa é a memória recente. E tem as memórias, são memórias mais antigas, mais tardias, aquilo que eu falei com o senhor. Que a gente guarda por causa de algumas emoções. Isso, que foi importante. Que foi importante para a gente. Essa, de um modo geral, ela é mais segura. É mais raro a gente perder ela. Até doenças como doença de Alzheimer e outras. Não perde, né? Não perde inicialmente. Na fase mais avançada, sim, pode Porque por isso, quando a pessoa começa o Alzheimer, ela tem a memória recente dela antiga é boa. É boa. E a recente quase não funciona mais. Doutor, tem uma doença que eu acho que é uma patologia, que a pessoa não consegue esquecer nada, né? Perfeito. Não consegue esquecer. Ou seja, causa até uma confusão para ela, um sofrimento para ela, né? Perfeito. Para o senhor ter ideia, existem situações, até que é ansioso acontece muito isso, né? Ele fica repetindo os pensamentos, as memórias. Isso. Tem uma série de doenças psiquiátricas que fazem isso. Eu falo com todo mundo. E esquecer é natural e é bom. E é bom. E é bom. É verdade. Obviamente, existem doenças que o esquecimento ele prejudica. Vou dar um exemplo para o senhor. Para o senhor ter ideia, quando a gente vai envelhecendo, a partir dos 40 anos, nossa memória piora um pouco. Piora. Mas a gente tem o quê? Mais sabedoria, mais forma de resolver problemas. Então, assim, é natural da gente, com o envelhecimento, isso acontecer. Interessante. Tem uma pergunta aqui para o Dr. Júlio. Vamos ver. Existem exercícios específicos para melhorar a memória? Essa pergunta é excelente, porque existe sim. E o mais curioso é que a gente fala muito de malhar o corpo, exercitar, e esquece o cérebro. O cérebro, só para você ter ideia, doença de Alzheimer, quanto mais tempo de... Óbvio que os trabalhos científicos eles tentam tornar objetivo, mas o tempo de escolaridade da pessoa, de estudo formal, foi o jeito que eles analisaram, reduz a chance da pessoa ter Alzheimer. E melhora a evolução da doença. Interessante. Então, alguns costumam dizer, que eu acho bem interessante, da mesma forma que a gente malha o nosso corpo, também tem que malhar o cérebro. Certo. E lembrando, antigamente a gente gostava de dizer, a palavra cruzada, faça isso. Não é isso. Você tem que exercitar o seu cérebro. Leitura, outro idioma, a gente sabe pessoas que falam vários idiomas, elas têm aprender coisas novas, então não precisa ser uma coisa que a gente diga só do cérebro específico sentado, uma própria atividade física, isso está mexendo no seu cérebro também. Doutor, tem gente que fala também, que as pessoas que caminham, que use outros caminhos, não faça sempre a mesma coisa, né? Perfeito. Exercitar o cérebro. Você sempre vai por aqui? Não, vai por outro caminho. Perfeito. Eu gosto de dar exemplo de atividade física, todo mundo sabe disso, né? Se você está na academia, o professor faz um treino, daqui a alguns meses ele tem que trocar. Seu corpo está acostumando. O corpo está acostumando, a mesma coisa. E eu sei que seu público, né? Tem muita gente da terceira idade, né? Eu falo o seguinte, você aposentou, não é hora de você parar de usar o seu cérebro. No trabalho, naturalmente, a gente usa o cérebro demais, né? Conversa, briga, a fofoca, tudo isso usa muito o cérebro, né? Mas quando a gente para e está em casa, a gente tem que continuar utilizando, aprendendo novas atividades. Tem uma coisa, chamada, eu conhecia como, eu tenho outro nome aqui, mas eu conhecia como memória eidética, que é aquela, tem o Sheldon Cooper, daquele filme The Big Bang Theory, daquela série, ele dizia, sempre se gabava de ter uma memória, que é a memória fotográfica. Perfeito. Existe isso? Eu já vi falar, eu nunca vi uma pessoa com memória eidética, mas existe a memória chamada fotográfica? Se eu ter ideia, tem algumas doenças que a gente nem sabe explicar direito porque acontece, que a gente chama o savante, que é alguém que se estivesse aqui com a gente, você fala assim, ele é meio bobo. Mas, às vezes, uma área do cérebro, muitos acreditam, ela super se desenvolve. Eu já vi então, isso. elas têm essa habilidade. Tem alguns famosos, se você botar no Guinness Book, tem um cara que ele passa por avião sobre Nova York e desenha perfeitamente os prédios. Que coisa. Então, assim, mas lembrando, pra gente que não tem nenhuma habilidade sobre-humana, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que identificar nossas habilidades. Tem gente que é muito mais auditivo, tem gente que é muito mais visual, tem gente... Você tem que saber qual que é a sua... Tem que utilizar. Entendeu? Normalmente quem trabalha com TV, tudo isso, né, como o senhor ou quem fala muito, ele tem muito essa linguagem. Então, muitas vezes a pessoa, quando vai estudar, ele tem que falar, explicar para o outro para tentar aprender. Interessante isso. A pessoa, às vezes, ela aprende fazendo ou usando uma das suas habilidades. Uma das habilidades. Tem gente que é escrevendo, né, faz aquele resumo para poder aprender. É verdade. A chamada ilusão de ótica é algo que intriga muita gente.
né? E será que é uma relação dos nossos olhos ou da nossa mente? Isso aí. Tem uma série de situações que a gente tenta entender, né? Por exemplo, muitas vezes quando a gente fala de ilusão de ótica, é o jogo de luz, que às vezes confunde nosso cérebro. Nosso cérebro vê a imagem e tenta fazer... O cérebro, ele tenta sempre dar um sentido, Dá um sentido. Tem um debate muito grande sobre a questão até do déjà vu. Aquela sensação, a gente está conversando, você pode estar pensando, Júlio, acho que eu já vivi essa situação. Muitos acham que é isso, esse lapso entre o cérebro pegando